Olá, eu estou conversando com o Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu queria que você explicasse um pouco como é que se dá esse processo da interferência da política no processo de preservação e de metas climáticas. Primeiro, eu diria o seguinte, digamos, depois da fase em que o Brasil conseguiu, digamos, ou seja, fazer uma redução drástica, muito boa do desmatamento entre 2005 e 2012, né? Embora isso muitas vezes é exagerado assim na opinião pública no Brasil, porque a contrapartida disso é que o Brasil tinha, desde meados da década de 80 até meados da década de 2000, as emissões de carbono mais irracionais do mundo. Porque só geravam destruição, mínima riqueza, e a proporção muito diferente de uma termoelétrica na China, na Índia, realmente era. Então, perfeito, é um processo virtuoso do Brasil, mas não tanto, digamos, porque antes era um nível horroroso. O que acontece? Nós temos dois processos importantes em 2012 e 2013. Em 2012 é toda a batalha da reforma do Código Florestal, onde se viu como tinha aumentado a robustez, densidade organizacional da bancada ruralista. A bancada ruralista cresce extraordinariamente da legislatura 2007-2010 para 2011, 2014 e mais ainda 2015, 2018. O agronegócio brasileiro é muito dinâmico, competitivo, inovador tecnológico, mas infelizmente não em relação a uma agricultura inteligente, a uma agricultura de baixo carbono, a uma agricultura com baixos insumos químicos, não? Que poderia ser totalmente, mas há uma lógica, vamos dizer, político-cultural, onde predominam lideranças muito conservadoras e não entram ventos de renovação. Aí, então, você tem o código, a reforma do Código Florestal é um sinal claro de triunfo, digamos, da ideia de que o desmatamento é legítimo, ele pode ser perdoado, digamos, está certo? E amnistias, enfim, coisas que houve muito, inclusive as famosas amnistias em relação ao crédito do Banco do Brasil para a agricultura, que essa é o DNA, é o anterior a isto. E depois, em 2013, nós temos as grandes manifestações de junho de 2013 que escancaram já a erosão de legitimidade do sistema político, tá certo? Então, você tem todo, como em todo processo de transformação social, você tem todo um progresso de todos os setores médios da sociedade, particularmente essa famosa ideia da passagem de classe E para D, de D para C, de C para B, e então precisamente surge toda a demanda por transporte, escolas e hospitais de qualidade, e começa a ser denunciada a corrupção, tá certo? Isso provoca uma erosão muito profunda da classe política, mas que ainda não, é dizer, o que já tem erosão da legitimidade, mas ainda não suficiente para que isso se manifestasse na eleição de 2014, onde o que se manifesta é a extrema polarização. Tá? Agora, a partir já no próprio 2014, emerge com força a Lava Jato e essa vai ficando muito escancarada, digamos, essa deslegitimação. Então, o que acontece? Quando a deslegitimação se combina com erros de política macroeconômica, que foram gigantescos na era Dilma, digamos, tá certo? O que há é uma atenção da sociedade para questões de curto prazo, em parte de sobrevivência, uma vez que começa a aumentar muito o desemprego, aumento da inflação, tá? E o que há é toda uma... questões como a mudança climática demandam uma certa capacidade da sociedade de pensar questões de mais longo prazo, que quando
há crise forte política, econômica e moral, como é o caso do Brasil, isso se erode essa capacidade. Então há uma queda da atenção da opinião pública para questões ambientais em geral e particularmente também de mudança climática. E é nesses anos que se vai produzindo então a reversão, que muitos pensávamos que não era o mais provável, digamos, que o mais provável era, é decir, talvez em 2012, 2013 pensávamos uma estagnação da queda do desmatamento, mas não uma reversão. E nós tivemos uma reversão, digamos, ou seja, impressionante. O desmatamento voltou a crescer. Voltou a crescer. Né? E inclusive em áreas indígenas e áreas de conservação. O que você está dizendo, então, é que diante de uma pressão que a gente podia chamar de materialista, preocupações muito concretas com o custo de vida, com o acesso ao emprego, a crise econômica e mais um desencanto com o sistema político, ao invés de produzir mais impulso no sentido da mudança, produziu uma reversão, um esfriamento da preocupação ou da pressão, da demanda da população na área ambiental e na área climática. Né? Ficou concentrado nessas questões mais do curto prazo. E também o clima e o meio ambiente perderam importância, mas aumentou a importância da corrupção. Isto, em princípio, foi bom para a sociedade. Não é o perfeito, que seria sido aumentar a importância de tudo, mas agora, claro, do ponto de vista do meio ambiente, isso foi certamente negativo. E aí o importante é que os interesses organizados, conservadores, reaccionários, são muito poderosos e mostraram de uma capacidade extraordinária de organização e de controle. Então, o que aconteceu? Em um primeiro momento, existe uma racionalidade do governo Temer, que mesmo, a racionalidade do governo Temer, que é um avanço em relação, na minha opinião, ao governo Dilma, econômico, na questão ambiental e climática, piora. Essa racionalidade piora, exatamente. Agora, e por outro lado, também na questão do enfraquecimento dos órgãos de controle, né? Exatamente. O IBAMA ficou abandonado durante muito tempo. Você não tem nem demanda da sociedade mais forte e você também perde um pouco do estímulo dos órgãos de controle, porque eles estão também lutando ali pela sobrevivência. Claro, a sobrevivência, inclusive com reduções orçamentárias, tudo. Pressão salarial. Se cria e aí, particularmente, então já a coalição Temer é uma coalição, do ponto de vista ambiental, mais conservadora que a coalição Dilma, digamos, tá certo? Esse setor conservador em relação ao meio ambiente se fortalece mais ainda depois da denúncia da JBS. Porque aí é um presidente sitiado, digamos, que precisa comprar apoio para evitar o impeachment. E então, os apoios são concessões particularistas de todo tipo. Uma parte das quais é importante em relação à questão do desmatamento. Agora, vamos fazer uma ponte aqui entre esse processo que faz com que o Brasil, que sempre foi um importante negociador no Fórum Climático, né? Ele teve papel protagonista durante muito tempo nas convenções do clima, e inclusive no Acordo de Paris ele teve uma participação importante. Ele está diminuindo o seu papel, evidentemente ele não pode ter nenhum protagonismo diplomático no fronte ambiental climático se ele tem nada a mostrar aqui, ou então a mostrar aqui um registro negativo. Por outro lado, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, quer dizer, o Trump se retira do Acordo de Paris, embora vários estados americanos tenham se recusado a aceitar e vão manter as metas e tal. Mas você acha que isso é um golpe fatal na diplomacia do clima e na organização da Convenção do Clima? Fatal não diria, porque, mas eu diria, vamos dizer, o Acordo de Paris ele foi um acordo extraordinário do ponto de vista diplomático, mas do ponto de vista substantivo de mitigar a mudança climática, é um acordo bastante limitado, ou seja, tanto do ponto de vista de que as metas não são legalmente vinculantes, e mesmo que tivessem, como o protocolo de Kyoto tinha, precisam ter mecanismos de sanção, e não tem, o sistema internacional atual não permite. Então, nesse sentido, eu diria que o problema não é tanto o impacto da retirada de Estados Unidos do Acordo de Paris. O problema é
se começa a ter uma reversão, porque Estados Unidos estava em queda, e isso foi muito importante para o Acordo de Paris, para a China entrar em um processo mais cooperativo, toda uma série de coisas. Então, se as emissões dos Estados Unidos aumentam, a lógica dos outros começa a ser o seguinte: a China continua ainda aumentando, o pico de emissões só está em 2030, digamos, e Estados Unidos. Então, os outros, aqui vai ver mesmo um presidente do Brasil, a maioria deles, provavelmente, digamos. Então já a linha, o que está acontecendo na Europa depois do Acordo de Paris, inclusive por causa da contestação nacionalista populista, que é uma contestação não amigável à mitigação da mudança climática. Então, nesse sentido, nós não temos, neste momento, não há liderança, ou seja, a Europa perdeu capacidade de liderança, os Estados Unidos de Obama, que estava ganhando, mas menos do que aparecia, e a China não é o que parece, ou seja, não é o que a sua propaganda parece, também. Então, nós digamos que estamos em um momento, vamos dizer, a ideia de decarbonização da economia mundial já entrou no sistema, não apenas como parâmetros normativos gerais, sino como, vamos dizer, estratégia dos agentes privados, digamos, claro, inclusive, hoje uma vantagem competitiva brutal. Claro. Né? O que acontece é que se você não tem atores políticos importantes impulsando, a capacidade dos atores conservadores para que a depreciação de seus ativos seja mais lenta, digamos, está certo? No sentido de... Claro. Então, agora, eu tenho uma visão, não é nenhuma visão, uma hipótese que eu ando dando voltas com ela na cabeça, que é o seguinte: se as emissões americanas não caírem, ou não subirem, por causa da resistência dos Estados à política anticlimática, anti-acordo climático do Trump, inclusive o abandono das metas por parte da agência ambiental, etc., né? Isso fortalece os atores subregionais. Sim. Pode ser um exemplo importante também pode. No resto do mundo. Sim, né? Exatamente. Porque exatamente o multilateralismo de Estados nacionais, ele é um pouco obsoleto já diante dessas transformações da globalização. Né? Exatamente. Cada vez as unidades menores são mais poderosas. Sim. Não mais poderosas, mas mais importantes. Mais poderosas elas ficarão se elas começarem a efetivamente dar demonstrações de que elas são capazes de realizar mais do que os Estados nacionais. Exatamente. E acho, inclusive, digamos, como um fator importante que pode mudar de novo o processo, porque o Acordo de Paris, com 8 anos Trump republicano, realmente sofrerá um golpe quase fatal. Com certeza. Mas então há esperança, né? Há esperança, sim. Eduardo Viola, muito obrigado por uma boa conversa. E se você quiser ver esse episódio ou outros episódios da série Entrevista, acesse o Futura Play. Eu volto depois.